Vamos retomar o assunto do Paulistão. O Ricardo Capriotti está por aqui para falar de novas informações e o que pensa o Centro de Contingência da pandemia do coronavírus aqui em São Paulo sobre o Paulistão, pedido do Ministério Público. Como é que está isso, hein, Capri? Boa tarde. Boa tarde, Ronald, boa tarde a todos. Olha, eu conversei agora há pouquinho, boa tarde, Sônia, tudo bem? Um abraço ao Zaidan também, que está com a gente. Fala, Capriotti. Eu conversei agora há pouquinho com um membro do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui em São Paulo. E ele foi claro, ele disse que o Centro de Contingenciamento não indicou a paralisação do futebol aqui em São Paulo. Para o Centro de Contingenciamento, o futebol não é um problema, não é um local de disseminação do vírus. Então, não haveria para o Centro de Contingenciamento, nesse momento, a necessidade de interromper o futebol. Esse pedido está partindo do Dr. Mário Sarrubo, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo. Partiu do Ministério Público esse pedido de suspensão dos jogos, dos eventos esportivos em São Paulo. Na verdade, não é nem só o futebol, mas os eventos esportivos. A gente está tendo o jogo de basquete da NBB em São Paulo, jogos da Superliga de vôlei. Então, eventos esportivos seriam suspensos em São Paulo, a pedido do Ministério Público e não do Centro de Contingenciamento. Agora há pouquinho, olha, estou acabando de receber aqui, a Federação Paulista de Futebol acabou de também se pronunciar através do presidente do Comitê Médico da entidade, o Dr. Moisés Cohen, que vem a público manifestar contrariedade à recomendação do Procurador-Geral, o senhor Mário Sarrubo, a paralisação dos jogos de futebol no estado de São Paulo. E aí, o Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol coloca aqui uma série de itens manifestando essa contrariedade, porque a federação entende que não é necessário paralisar o futebol. E vai ao encontro daquilo que está pregando o Centro de Contingenciamento, que entende que essa bolha que foi criada aqui em São Paulo, e de certa maneira também no futebol brasileiro, preservando os clubes e os jogadores, essa bolha é suficiente para não permitir a propagação do vírus e casos graves no meio do futebol. Então a gente vai ter que aguardar até amanhã, porque isso está nas mãos do governador. O governador não consultou o Centro de Contingenciamento para saber a posição do centro sobre essa possibilidade de paralisar o futebol. Então, se houver a paralisação, foi mesmo atendendo uma determinação do Ministério Público que o governador de São Paulo, João Dória, paralisará as atividades esportivas aqui no estado de São Paulo. Diga, Zaidan. Então não tem isso que o Orlando Silva tuitou, a Gabriele compartilhou com a gente há pouco, dizendo que estava decidida a paralisação do Campeonato Paulista. Isso não é oficial ainda, portanto, não sei se ele tem alguma informação de cabeceira, né? Políticos conversam entre si. Agora, o Dória tem de ouvir os médicos. Ele tem de ouvir, ele não fala que ele ouve os médicos, que ele ouve a ciência. Sim. Ele tem de ouvir o Centro de Contingenciamento. Agora, quem entende mais do assunto? O Moisés Cohen ou o procurador? É o Cohen, pô. Exato. É isso, Zaidan. Como o governador fala sempre, não é? Sempre ouvindo a ciência, eu acho que ele tem que ouvir o Centro de Contingenciamento. Até esse momento, segundo esse membro do Centro de Contingenciamento com quem eu conversei, ele não foi consultado. E se for consultado, o Centro de Contingenciamento, nesse momento, não se opõe aos eventos esportivos. A aglomeração nos cultos religiosos aí é uma outra coisa, aí é uma outra questão. Aí, segundo esse membro comentou comigo, ele até disse, olha, não quero entrar nessa área, mas é outra questão, é uma coisa diferente. Então, aí talvez, pode sim ser que a gente tenha algo diferente nesse sentido. Isso que você falou é importante, porque essa é uma área, quando fala da questão dos cultos, é uma área que ninguém quer entrar. As pessoas ficam, não pode, evita aglomeração, mas ninguém entra. Exato. Na prática, ninguém entra. A gente sabe que realmente é uma questão problemática. Claro. Né? Você juntar as pessoas, né? Dependendo desse ajuntamento, da maneira como é feito esse ajuntamento, é um problema sério. E a responsabilidade dos líderes religiosos de manter aí o distanciamento, enfim. Mas a gente sabe que na prática nem sempre está acontecendo. Óbvio. Tem lugar que leva isso a sério, né? Claro. E a gente sabe que outros lugares podem não levar a sério isso. Então, essa é uma questão que está sendo debatida e discutida também. Agora está nas mãos e na caneta do governador João Dória essa definição do que pode eventualmente ser suspenso ou não em São Paulo a partir dessa restrição da fase vermelha do Plano São Paulo.
A equipe de esportes da Rádio Bandeirantes, a qualquer momento, com a atualização dessa situação do Campeonato Paulista e do esporte no estado de São Paulo.